Olá, hoje a gente vai mergulhar numa conversa que surgiu de um texto bem interessante sobre o mercado imobiliário. Qual é a real necessidade de apoio, sabe, no dia a dia do corretor de imóveis? Aquele modelo tradicional, com o gerente e tudo mais. Será que ainda é tão crucial assim, né? Hum, boa pergunta. Pois é. A fonte que a gente analisou, ela questiona justamente isso, porque hoje os corretores estão, tipo, muito mais autônomos, né, operando no digital. Então, o que importa de verdade? É ter a hierarquia clássica, o chefe ali, ou será que é mais ter alguém experiente, acessível, para dar um help quando a coisa aperta? Exato. Alguém para tirar uma dúvida, dar uma segurança. Isso. E a nossa missão aqui hoje é explorar um pouco essa dinâmica que o texto propõe, entender como esses diferentes tipos de suporte eles podem impactar a rotina, a segurança e, claro, o sucesso de quem está ali na linha de frente, né? Seja o corretor novato, aquele que já tem mais estrada, né? Exatamente. Vamos então desempacotar isso juntos. O ponto de partida da reflexão do texto é uma pergunta bem direta, na verdade. Existe uma carência de apoio na corretagem hoje? Hum, E a resposta, como o próprio texto aponta, ela varia muito. Para quem já tem uma estrutura mais sólida, talvez sinta menos falta. Mas e na hora do aperto? pois é. Aquela dúvida técnica que surge bem no meio da negociação. Isso. Ou uma insegurança sobre o processo, ou até aquele cliente que está quase fechando, mas hesita. O que fazer, né? E é aí, olha, que a análise fica interessante. Principalmente quando foca nos corretores que estão começando ou que têm menos tempo de mercado. Ah, sim. Para esse grupo, a figura de um profissional mais experiente, alguém que orienta, que acompanhe de perto, pode ser decisiva. Faz sentido. E o texto vai além, ele enfatiza que não é só para ajudar a fechar um negócio aqui e outro ali. É para formar corretores, como diz lá, mais seguros, consistentes e resilientes. A longo prazo, sabe? Entendi. Resilientes. A ideia central que fica é que o foco tem que ser no suporte e não no controle. Isso é crucial, né? Quer dizer, não é impor um jeito de fazer, mas sim oferecer as ferramentas, a confiança para que o corretor desenvolva o próprio caminho. É isso. Exatamente. E essa abordagem, ela não é só técnica, não. O texto destaca muito o elemento poderoso, o impacto emocional. Ah, o emocional. É, a simples consciência de que há alguém disponível para ajudar, essa frase do texto é forte. Isso parece que tem um efeito direto, sabe? Na redução da ansiedade, no aumento da autoconfiança do corretor. Um mentor, um colega mais experiente, ela funcionaria como uma espécie de rede de segurança, tanto psicológica quanto prática. Sim, a fonte descreve bem esse papel. É como uma ponte entre o desafio e a solução, Uma ponte. Gostei disso. entre a dúvida e o avanço. Essa pessoa ajuda a organizar o ambiente, não só o físico, mas o fluxo de informação, os processos, reforça a cultura da empresa, se for o caso, e, acima de tudo, transmite segurança. Entendi. E é importante frisar um ponto que o texto deixa bem claro. Esse suporte não tira a autonomia do corretor. Pelo contrário, ele fortalece o caminho. Fortalece o caminho. Dá mais confiança para o corretor tomar as próprias decisões, assumir uns riscos calculados. Entendi. Então, o argumento central do texto não é defender a volta daquela figura do gerente tradicional, engravatado, controlando tudo. Não, de forma alguma. É mais ressaltar o valor da função de suporte, independente do cargo formal, né? Ter alguém que realmente esteja ao lado, oferecendo conhecimento, apoio prático. Isso é que o texto chama de um baita diferencial. Perfeito. A essência da discussão parece ser essa. Distinguir a estrutura hierárquica, que talvez esteja mudando, da necessidade funcional de ter um apoio qualificado, acessível. Uhum. O mercado mudou, os corretores mudaram, então as formas de suporte precisam acompanhar essa evolução, né? Focar em capacitação e em segurança e não em microgerenciamento. Certo. Então, o que a gente tira dessa análise toda é que a conversa vai além do título específico de gerente. O que parece importar mesmo é a disponibilidade de orientação, de suporte estratégico, a presença da experiência.
Isso, e tudo adaptado a essa nova realidade da corretagem, que é mais flexível, mais digital. Exato. E isso, sabe, nos leva a uma reflexão até um pouco mais ampla, não acha? Como essa dinâmica, suporte versus autonomia, está se reconfigurando em outras profissões. Boa. Profissões que também passaram por essa digitalização intensa, que viram crescer o número de autônomos, de trabalho remoto. Será que a gente está vendo uma redefinição geral do papel da liderança, do apoio colaborativo em vários setores? Fica aí a provocação para a gente pensar. Excelente ponto para futuras conversas. E para quem nos acompanhou nesta análise de hoje, como essa questão do suporte ressoa com a sua realidade profissional. A gente adoraria saber o que vocês pensam. Deixem seus comentários e, claro, aproveitem para contar de qual cidade estão ouvindo a gente hoje.